Olá, gente. Então, vamos terminar aí o módulo de ecologia falando de humanidade e ambiente, falando de como os seres humanos, como nós, seres humanos, influenciamos no meio ambiente, como é que a gente interfere, então. Normalmente a gente interfere para o mal, né? Ou a gente tem um impacto muito grande. Essa foto de abertura é justamente para a gente repensar a quantidade de lixo que a gente produz. Será que é possível a gente reduzir? Eu tenho certeza que se você pensar um pouco sobre o que você consome, o que você realmente precisaria consumir e de que forma você consome, você reduziria a quantidade de lixo que você produz. Mas vamos pensar um pouco, não só individualmente, mas do ponto de vista da humanidade. A espécie humana, ela tem um impacto, qualquer espécie tem um impacto sobre o meio ambiente. A gente precisa ocupar um espaço e quando a gente ocupa esse espaço, a gente vai precisar de recursos. A gente retira minimamente as coisas para a gente sobreviver do meio ambiente. A gente pode retirar muito pouco, mas a gente pode retirar muito. E independente da sociedade, se a gente pegar sociedades antigas, milenares, indígenas, essas sociedades também tinham um impacto sobre o meio ambiente. Só que a escala era menor, porque tinham menos pessoas e a quantidade de coisas que elas utilizavam com certeza era menor do que a gente usa hoje em dia. Hoje em dia a gente vive numa sociedade muito industrializada, até a agricultura é em escala industrial e a gente tem uma exploração enorme dos recursos. Além disso, a gente também tem uma expansão, uma explosão populacional muito grande. As pessoas têm se reproduzido normalmente, só que as pessoas têm morrido menos, porque a gente tem saúde de qualidade atualmente. Depois da Segunda Guerra, a gente tem uma quantidade de remédios, de vacinas e de assistência à saúde em que faz com que a gente tenha uma explosão de seres humanos. O que é ótimo do ponto de vista de qualidade da vida, né? Que a gente tem uma saúde muito melhor do que antigamente, a gente sobrevive mais. No entanto, todos esses seres humanos, eles têm cada vez mais demandado recursos, e isso acaba esgotando o que a gente tem. Além de aumentar os resíduos, porque a gente extrai do ambiente e a gente tem produzido coisas que não são recicladas ou não são decompostas e se acumulam no ambiente. Agora, essa reflexão eu tenho certeza que todo mundo concorda, que fala, realmente a gente produz muito lixo, os seres humanos produzem muito lixo. Agora, como que a gente muda isso? A gente está disposto a mudar o nosso estilo de vida? Será que você está disposto a deixar de consumir o que você consome? Será que é possível a gente repensar o modelo de desenvolvimento que a gente tem? Com certeza vocês já escutaram em jornais ou na fala de muitas pessoas que a gente precisa sempre crescer, produzir, né? Tudo bem, a economia está baseada nisso. Agora, esse tipo de modelo faz com que a gente cada vez mais explore o ambiente. E existe um limite, o meio ambiente ele não é infinito. E a gente precisa então repensar o modelo para que todos tenhamos oportunidades, tenhamos emprego, tenhamos o que a gente precisa, mas sem destruir o meio ambiente. E como que a gente faz isso? Não existe um modelo proposto, a gente precisa inventar. Ou, não digo inventar completamente, porque existem algumas propostas, mas a gente precisa ter um olhar crítico sobre a sociedade, sobre os modelos de economia que a gente tem. E também pensar sobre esse desenvolvimento sustentável, tão falado e tão pouco executado. O que seria o desenvolvimento sustentável? A definição mais aceita é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, a gente precisa começar a atuar, né, em todas as nossas atitudes e pensar sobre desenvolvimento sustentável.
e pensar o seguinte: todos os seres, independente se humanos ou não, devem ou deveriam ter, pelo menos, acesso à água, a alimento e meio ambiente saudável e equilibrado. A gente não pode achar que, como ser humano, a gente tem mais direito de explorar o ambiente do que outros seres vivos. Então a gente precisa utilizar os recursos para a gente sobreviver como indivíduo, como espécie, mas também pensar que existem outros seres vivos e que a gente também depende deles para a sobrevivência. A gente não pode destruir o ambiente simplesmente para ganhar mais dinheiro ou ficar mais rico, determinadas nações ficarem mais ricas ou outros mais pobres. A gente precisa então desenvolver um sistema em que englobe o ambiente que a gente pertence no nosso desenvolvimento, né? Pensando nisso, a gente então tem que pontuar algumas coisas. Por exemplo, o que é poluição? Poluição ambiental ou poluição é a presença concentrada de determinadas substâncias ou agentes físicos no ambiente. São o que a gente chama de poluentes. Então, é a presença de poluentes no ambiente. Só que o que é um poluente? Qualquer coisa pode se tornar um poluente dependendo da concentração, né? São poluentes aqueles que provocam alterações ambientais. Então, por exemplo, CO2. CO2 é algo natural da atmosfera. O excesso de CO2, a concentração mais elevada de CO2 é poluente. Então, a gente tem a poluição atmosférica, a poluição das águas, a poluição do solo. Essas três principais poluições que a gente vai ver aqui. A gente vai começar falando da poluição das águas. Água é uma substância essencial para a vida. Lembra lá no começo do ano, quando a gente falou sobre as características da vida e falou sobre a água, que é o componente mais abundante nos seres vivos. Ela tem propriedades térmicas, ela tem propriedades de transporte de substâncias. Então a água ela precisa estar despoluída para que a vida funcione corretamente, como a gente conhece. E a gente tem poluído muito as águas. A primeira coisa que a gente tem aqui nessa foto é a poluição pelo esgoto. Então a gente tem um modelo de gestão de resíduos de esgoto bastante ruim. No Brasil a gente tem poucas pessoas, né, ou melhor, é uma grande quantidade de pessoas ainda que não tem esgoto tratado. Pode até ter o seu vaso sanitário em casa, mas quando dá descarga, aquela água ali com resíduos humanos não vai ser tratado. Né? E isso, na atual circunstância, 2020, com todas as possibilidades de tratamento que a gente tem, é quase que inadmissível, mas a gente ainda tem grande parte da população brasileira sem esgoto tratado. E esgoto precisa ser tratado porque ela, além de poluir o ambiente, poluir águas que outros seres estão vivendo, ela também transmite, né, a água poluída transmite várias doenças, como cólera, amebíase, giardíase, esquistossomose, leptospirose, algumas doenças aí vinculadas à água contaminada. Então, por esgoto principalmente. Esse esgoto vai ter uma quantidade muito grande de matéria orgânica, que também vai causar uma coisa que a gente chama de eutrofização, que é um processo de origem humana, antrópica, raramente de origem natural, tendo como princípio básico a gradativa concentração de matéria orgânica acumulada em meios aquáticos. Então, aumenta a matéria orgânica, vai causar eutrofização. O que é eutrofização? Ela tem algumas etapas. Então a eutrofização é um excesso dessa matéria orgânica que normalmente tem muito nitrato e fosfato e que vai atuar na água da seguinte forma. Primeiro, a quantidade de nitrato e fosfato vai aumentar a quantidade de algas. Essas algas vão ocupar a superfície e as camadas abaixo das algas não vão receber luz, porque tem uma camada ali bloqueando a luz solar. Então vai acontecer a morte dessas algas que estão embaixo e um aumento de decompositores aeróbicos. Então ainda tem oxigênio ali na água e você vai ter muita atividade de bactérias aeróbicas para decompor quem está morrendo ali.
Isso vai causar uma redução na quantidade de oxigênio, porque se você tem muitos decompositores usando o oxigênio, logo em seguida reduz a concentração de oxigênio dissolvida na água. E isso vai fazer com que morra ainda mais gente, só que aí os seres aeróbios, peixes que são aeróbios, outros organismos que utilizam oxigênio, se diminuir o oxigênio, morrem. E aí, então, em sequência, se não tem oxigênio, quem consegue sobreviver nesse ambiente são os decompositores anaeróbios. E aí, então, você tem aquele cheiro podre que às vezes a gente sente em determinadas lagoas ou rios contaminados, porque você tem uma produção de H2S. Aqui a gente tem dois exemplos, né? No Rio de Janeiro, e aqui na Ásia, a quantidade de algas proliferando, e aí você tem esse processo de eutrofização, beleza? Além disso, a gente tem um outro tipo de poluição das águas, que é pela maré vermelha. Maré vermelha seria a produção muito grande ou a reprodução muito grande do dinoflagelado, aqui pirrofita, um protozoário. Então, se tiver descarga de esgoto, esse protozoário se prolifera muito, causando essa maré vermelha que a gente chama. Isso também acaba diminuindo a concentração de oxigênio, porque bloqueia a luz, e você também tem toxinas liberadas por esses protozoários que vão causar a mortandade de peixes, inclusive. Então, outro jeito de você interferir na poluição das águas com aumento de matéria orgânica. A gente também tem poluição das águas por petróleo. Então aqui em 2010, né, tem um dos grandes acidentes com plataformas de petróleo da BP, British Petroleum, e no México a gente tem, esse ano a gente teve poluição de petróleo na costa brasileira. Então petróleo in natura, né, desse jeito, que polui e destrói completamente o ambiente ali, além de outros tantos resíduos que a gente joga nas águas, tanto na água do mar quanto na água de rios, né? Então a gente tem uma poluição de águas, assim, que a gente pode pensar em diferentes níveis. A gente falou de esgoto, falamos aqui do petróleo. Pode ser petróleo desse jeito, pode ser plástico, pode ser agrotóxico, pode ser resíduos de indústrias. Isso, se for jogado nas águas, vai causar um impacto ambiental enorme. Segundo tipo de poluição é a poluição atmosférica. A poluição atmosférica pode ser por gases dissolvidos, né, na atmosfera, ou material particulado, então pequenas partículas muito pequenininhas que às vezes a gente não enxerga, mas consegue inalar, respirar, e isso causa um grande impacto, não só nas pessoas que respiram, mas também em todos os animais que estão respirando essa poluição atmosférica, até mesmo nas plantas que têm uma deposição de material particulado ou influência desses gases na sua atividade, na sua fisiologia, tá? Um dos grandes problemas aí da poluição atmosférica além de todos esses que eu falei, é a produção de chuva ácida. Então, quando a gente coloca óxidos nitrosos, sulfúricos, né, todos esses gases aqui eliminados ou pela atividade natural vulcânica ou pela atividade humana, esses gases, então, eles podem reagir com a água quando chove, causando chuva ácida. E isso é um problema também bastante grave, porque você vai limpar a atmosfera por conta da chuva, mas todos esses gases reagindo aí com água vão cair no solo, vão cair nos prédios, vão cair nas árvores, e isso também gera um impacto ambiental. Beleza? Outra poluição atmosférica que a gente consegue perceber, principalmente em grandes centros, ou uma consequência da poluição atmosférica, é a inversão térmica. Então, naturalmente, o fluxo natural num ambiente não poluído, a gente tem o sol batendo na superfície, esse ar quente, ele sobe e resfria, tá? E vai ficar um ar mais frio aqui em cima. Quando a gente tem a inversão térmica, ao invés dessa camada aqui esquentar e subir, a gente vai ter, por conta
de uma situação com menos calor, então uma situação no inverno, você tem baixo aquecimento dessa região. Esse ar aqui não esquenta tanto e você tem uma retenção dos gases, porque o ar não sobe, se não esquenta não vai subir, e aí você tem esse ar aqui poluído nas grandes cidades por conta desse processo de inversão térmica, porque não ocorre a circulação dos gases por conta dessa falta aí de aquecimento do gás, né, da atmosfera, beleza? Um outro problema relacionado à poluição atmosférica é a destruição da camada de ozônio. Então, a gente elimina, por conta de gases refrigerantes, alguns compostos que destroem, que vão, né, subir a atmosfera e vão lá para a camada de ozônio e destroem a camada de ozônio, reagem com o ozônio e acabam destruindo as ligações e fazem um buraco, né? Esse buraco ele foi constatado há alguns anos e a gente tem aqui, ó, 1979, sem esse buraco, e aí a gente tem essa camada aqui, ó, que já foi aberta, e por conta desses gases aqui que reagem. Então, são poluentes atmosféricos, principalmente esses gases CFC, que vão ali para a atmosfera, chegam na camada de ozônio e destroem a camada de ozônio. A camada de ozônio é extremamente importante para barrar raios ultravioleta. Então, quando os raios chegam na atmosfera, se passam pela camada de ozônio, né, se batem na camada de ozônio, eles refletem. Se não existe essa camada de ozônio íntegra, boa parte vai entrar e isso vai causar danos para os seres vivos. No nosso caso, a gente tem aumento do índice de câncer, mas a gente também tem um aspecto, uma influência nos outros seres vivos, nas algas, nos plânctons, na vegetação, isso é ruim, beleza? A gente já falou de efeito estufa na aula passada, então o aumento do efeito estufa por conta de gases como esses daqui listados, aumenta então a temperatura da Terra, gerando graves consequências para a vida aqui. E poluição do solo. Poluição do solo também pode ser de inúmeras formas, de qualquer poluente aí levado para o solo, polui essa região, e a gente pode ter essa poluição por conta de resíduos, pode ter essa poluição por conta de uso excessivo de fertilizantes e de agrotóxicos, descargas de esgoto ou derrame no caso aqui a gente tem gasolina, mas derrame de chorume de aterros sanitários, efluentes urbanos. Então, tudo que for parar no solo em excesso vai se transformar em poluição do solo. Então, a gente tem aqui listado poluição agrícola, tipo de poluição agrícola, poluição urbana, então resíduos dos lixões provavelmente são a pior poluição do solo por conta da atividade urbana. Resíduos sólidos, líquidos, hospitalares, industriais, a gente tem que consequências? A infertilidade do solo, contaminação, perda da fauna do solo, da biota, alteração da drenagem do solo, lixiviação, que é a lavagem de nutrientes. Como é que a gente previne, como é que a gente evita, né? Tratar o lixo, resíduos domésticos, industriais, fazer a reciclagem, tratamento do chorume nos aterros sanitários, uso adequado de fertilizantes. Então, é possível fazer essas alterações, né? Talvez o principal ponto aí que a gente tem que destacar é a gestão do lixo urbano. A gente não tem uma boa gestão de lixo no Brasil. Só para você pensar na quantidade de lixo que a gente coloca para fora de casa e para onde ele vai, onde é tratado. Existe reciclagem? Quem que recicla? Pensa um pouco, né? Quem é responsável pela reciclagem no Brasil? São catadores de lixo.
São eles que fazem um grande trabalho de reciclagem, quando deveriam ser muito mais valorizados. E mesmo o lixo orgânico que a gente joga, né, como que é gerenciado? Na maioria das vezes, a gente tem o destino desse resíduo para lixões. Apesar da gente ter uma legislação para proibir esse tipo de atividade, ainda não existe. A grande parte do lixo brasileiro não vai para um aterro sanitário, vai para um local onde não tem controle do que vai acontecer ali. Então, o que é um lixão? Você simplesmente tem um terreno e você joga o lixo. Esse lixo vai produzir vocês já viram aquele líquido que fica no fundo da lixeira? Aquilo ali é o chorume. Agora você imagina isso em escala, né, urbana. Você vai ter muito desse líquido, se não for recolhido, ele vai penetrar no solo e cair lá no lençol freático, contaminando água. Então você tem uma grande poluição. Quando você tem aterro sanitário, você tem um controle maior disso. Você faz escava um local, joga os resíduos aqui e recolhe o chorume. Você pode fazer o tratamento desse chorume, você pode utilizar, por exemplo, os gases produzidos pelo lixão para a produção de metano e isso se transformar em biogás. Então existe toda uma possibilidade de usos desse lixo. No entanto, precisa de investimento, precisa de iniciativa aí para você fazer esse tipo de aterro sanitário. A gente tem a legislação, mas ainda estamos longe de implementar lixões de forma adequada no país. Se o solo estiver contaminado, como é que a gente recupera isso, né? A gente recupera pode ser com métodos químicos, com métodos físicos, biológicos. Então, por exemplo, a gente tem biorecuperação com plantação de algumas não árvores, mas plantas que conseguem recuperar o solo, descontaminar o solo, ou então o uso de bactérias ou uso de fungos que também conseguem recuperar o solo, ou simplesmente a retirada de resíduos, de contaminantes do solo com aparatos físicos. A gente também tem um problema no nosso país ultimamente, né, recentemente, de muito descaso por conta de desastres ambientais. A gente tem o desastre de Mariana e Brumadinho, ambos foram um derramamento aí de resíduos de mineração em Minas Gerais, com gravíssimos impactos ambientais, não só para a região de Mariana e Brumadinho, mas também por toda a extensão onde esses resíduos percorreram, indo até para o litoral. Então isso é um problema que a gente precisa encarar. A gente tem outros rejeitos, outras contaminações nesse sentido, e a gente precisa ficar de olho e cobrar realmente uma melhor gestão desses resíduos no nosso país. A gente também tem uma outra coisa que precisa ser dita aí do ponto de vista de conceito, que chama-se magnificação trófica. É a concentração de poluentes não biodegradáveis ao longo das cadeias ambientais. Então, a principal magnificação trófica que a gente tem é ligada a pesticidas, a agrotóxicos. Então, esse aqui, o DDT, ele em tese não é mais usado, não é mais produzido, mas foi muito produzido para combater insetos, artrópodes, de várias ordens aí, de transmissões de malária, ou então no campo para tentar eliminar pragas agrícolas. Só que esse DDT e outros componentes, eles não são biodegradáveis, eles não são processados na cadeia. A gente acumula, a gente não consegue degradar ou metabolizar esses componentes. E aí acontece um acúmulo dessas substâncias nos tecidos, o que vai interferir na cadeia alimentar, porque se você tem uma planta contaminada, um inseto contaminado, todo mundo que come esses organismos vai ficar contaminado. E essa substância é uma substância cancerígena, que pode provocar muitas consequências.
Estou falando do DDT, que talvez seja o mais famoso aí, mas a gente não tem só o DDT. A gente tem muitos problemas ligados a defensivos agrícolas. No Brasil, a quantidade de agrotóxico usada é muito alta. Então, aqui uma reportagem: o Brasil é o principal mercado de agrotóxico altamente perigoso. Então, a gente usa agrotóxicos que não são usados em outras partes do mundo e de forma, às vezes, muito precária. Eu convido vocês a assistir esses 2 documentários. Tem o Veneno Está na Mesa, o primeiro e o segundo, tem 2, 3 anos de diferença aqui entre um e outro desse documentário, e a gente está usando muito agrotóxico, e isso é prejudicial, porque isso acumula na cadeia, né? Um pequeno nível, grande nível vai acumular. Então a gente precisa começar a pensar em que tipo de alimentação a gente produz no nosso país. O que é esse problema, então, da magnificação trófica? Vamos voltar aqui ao caso do DDT. Imagina que você tem um uso de DDT que vai contaminar uma água. A quantidade de DDT na água pode ser muito pequena, tá vendo esse número aqui? É muito pequeno. Só que o fitoplâncton vai utilizar esse DDT, porque está na água, ele vai acabar entrando no seu organismo. O zooplâncton, que come fitoplâncton, vai acumular esse DDT. Então a quantidade de DDT aqui já é maior. Quem come zooplâncton não come um zooplâncton, come milhares de zooplâncton e acumula ainda mais. Então um peixe pequeno vai ter um acúmulo maior aí de DDT. Um peixe grande come muitos peixes pequenos e acumula mais. E cada vez mais. Então quem está no topo dessa cadeia alimentar acaba consumindo muito DDT. Então, a gente pode estar nesse lugar aqui, a gente pode comer um peixe. E aí a gente consome essas substâncias que estão na cadeia alimentar. Eu coloquei o DDT aqui, mas isso pode ser com outros elementos, por exemplo, metais pesados. A gente tem aí, né, um esqueminha produzido pela USP de um reservatório, né, em que foi verificado contaminação por cobre, cobalto, cromo, zinco. Isso é acumulado nos peixes, e se a gente se alimenta dos peixes, a gente vai se alimentar desse tipo de resíduo. E aí acumula no nosso corpo, causando graves problemas. Por exemplo, né, o acúmulo de mercúrio pode dar o que a gente chama de mal de Minamata. Mal de Minamata justamente por conta dessa cidade aí no Japão que teve uma grande contaminação por mercúrio. Então, depois vocês procurem, né, o que causa, quais são as consequências dessa acumulação. Mas o mercúrio é utilizado, por exemplo, para a produção para extração de ouro. E aí eu coloquei isso daqui, ó, contaminação mercúrio Brasil. Isso foi ontem, né? Então estamos em 2020 aqui, ó. Pesquisa sobre exposição ao mercúrio em áreas indígenas é apresentada à Promotoria da Justiça. Toneladas de mercúrio entram clandestinamente no país para abastecer o garimpo de ouro. Então, a gente ainda tem o uso de mercúrio em grande escala no país, contaminando muitas pessoas, né? Principalmente populações indígenas. Então, o mercúrio ele é utilizado aí, né, para produção de ouro, mas a gente também tem as emissões de mercúrio vêm de fontes como queima de carvão mineral e do uso para separar o metal de mercúrio na mineração de ouro em pequena escala. Então, um impacto ambiental bastante grande por conta da extração de ouro. Outro metal pesado que também causa essa magnificação trófica ou bioacumulação, tá? É sinônimo, é chumbo, causando o saturnismo, acúmulo de chumbo que pode estar presente em tinta, poeira mecânica, minas, combustíveis fósseis, causando uma série de distúrbios neurológicos e outras patologias no nosso corpo. Existe alternativa para o uso de pesticidas e outras substâncias que possuem esses metais pesados? Então, para pesticidas, a gente tem, por exemplo, alternativas como agroecologia, agricultura sustentável, que usam o controle biológico e não o veneno para a produção de alimentos. Então, a gente vai ter tem alternativas, né?
E aí, por fim, eu queria falar sobre a interferência humana em ecossistemas naturais, mas de uma outra forma, né? Não só com poluição, mas como, por exemplo, desmatamento. A gente tem o grande desmatamento de matas ciliares e desmatamento também para a ocupação do solo, para a produção de pasto e soja no nosso país. Então aqui a gente tem, né, do lado direito, a cobertura de vegetação no estado de São Paulo, mais ou menos a situação primitiva, como a gente acha que era, e ao longo dos anos, na ocupação do solo de São Paulo, e o que restou de Mata Atlântica, muito pouco. Isso é uma situação atual, né? 2020 não mudou muito. A gente tem uma outra situação que está acontecendo no país, que é este arco do desmatamento fazendo pressão sobre a floresta amazônica para a produção de pasto, produção de soja. Então a gente está destruindo. Será que a gente vai querer, daqui a alguns anos, ter o mapa, né, da região norte do país como o do estado de São Paulo? Acredito que não, né? Então a gente precisa repensar o modelo de desenvolvimento. A gente também tem um grande impacto, né, a espécie humana tem um grande impacto na extinção de espécies. Né? Então, no Brasil tem uma lista de animais ameaçados de extinção que você pode encontrar nesse link, e aqui alguns exemplos de animais que já foram extintos por conta da interferência humana. Né? Ararinha azul, no caso do Brasil, rinocerontes, dodô, tartaruga, tigre da Tasmânia. Então são animais que a gente tem ou muito poucos exemplares ou não tem mais. E a gente também tem uma grande interferência por conta de introdução de espécies exóticas. Às vezes a gente acha muito bonitinho uma planta, tal, mas pode ser que essa planta, esse animal, veio de ação humana, não é uma introdução natural num ecossistema. E a gente tem muitos problemas, por exemplo, aguapé não é uma coisa brasileira, não é uma coisa nativa, e a gente às vezes tem lagos inteiros cobertos de aguapé. A gente tem, por exemplo, problemas na Austrália, os coelhos foram introduzidos lá e não tem predadores, então você tem milhares de coelhos lá. Você tem, no caso do Brasil, o mexilhão dourado, que veio por conta de água de lastro em navios e estão se proliferando porque não tem predadores. Então a principal consequência aí dessa introdução de espécies exóticas, tanto plantas quanto animais, é porque quando eles chegam no país ou chegam naquela região, normalmente aquele ecossistema não tem predadores para aquele ser vivo, e aí acaba causando uma interferência muito grande nos ecossistemas. Então, repense o consumo e suas escolhas, né? Faça uma reflexão aí sobre o que você pode ou não pode fazer pelo meio ambiente e vamos tentar minimamente alterar essa situação. Se a gente não conseguir fazer alguma mudança, muito provavelmente a espécie humana, em algumas décadas, pode estar sofrendo graves consequências de todas essas nossas atitudes. Beleza? Ficamos por aqui e a gente conversa mais nas nossas aulas lá no Google Meet. Falou!